venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Deus Emanuel, Príncipe da paz, para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo de Deus Emanuel, Príncipe da paz.
Olá pessoal, tudo bem? É com muita alegria e satisfação que queremos apresentá-los o mais novo canal de comunicação da PIB. Sejam todos muito bem-vindos! King of glory, the King above all kings. E que tal conhecer a nossa agenda semanal? Para você que ama a Palavra de Deus e quer estar conectado com Ele e com a sua igreja, na quarta-feira temos o culto de oração e estudo da Palavra aqui no templo a partir das 19h30. This is amazing grace. E para você que quer aprender ainda mais do Senhor e da sua Palavra, temos o Escolão, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical. Temos ainda, no mesmo domingo, a partir das 19h30, o culto de celebração, onde é o momento de nós adorarmos e cultuarmos ao nosso Deus com a sua igreja. Esperamos vocês! That I would be set free. Irmãos, e não podemos nos esquecer dos protocolos estabelecidos para o combate à pandemia do Covid-19. Por isso, venha de máscara ao templo. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? O prédio de educação cristã já está em ponto de laje. Por isso, pedimos que os irmãos permaneçam firmes e fiéis, porque juntos podemos fazer mais. Justice. E atenção, convocamos todos os membros da nossa igreja a estarem presentes em todos os nossos cultos administrativos, porque eles são muito importantes e acontecem sempre aos domingos pela manhã. Pedimos a toda a igreja que ore pela restauração da saúde de nossos irmãos. É isso, pessoal. Estamos ficando por aqui. Ah, e não deixe de nos seguir nas redes sociais e nas plataformas digitais. Que Deus te abençoe. You laid down your life. That I would be Não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Coloque-se de pé mais uma vez. Pegue a sua Bíblia aí mesmo onde você está. Pegue a sua Bíblia. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 29. Abra sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 29. Primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Se você encontrou, diga amém. Tem gente que não encontrou ainda. 29, versículo 10. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 14. Diz o seguinte: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo,
quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Repita comigo, porque tudo vem de ti. Mais uma vez, porque tudo vem de ti. Tudo que nós temos vem do Senhor. E com essa canção de celebração ao Senhor, nós vamos adorar o Senhor com as nossas palmas, com os nossos corpos. Quem trouxe a sua oferta tem a oportunidade de devolver o seu dízimo, a sua oferta. Vamos celebrar o Senhor com toda a nossa força e nosso entendimento. Amém? Com as nossas palmas, ó. Sobre o pecado, seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com tua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Vamos dizer juntos, em uma só voz: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto pra ti, porque hoje livre sou. Nós somos livres, porque um dia fomos alcançados pelo seu amor. És quem traz paz ao pau dos homens, és o escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Vamos dizer: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vamos dizer que Ele é digno em nossa voz. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a
disso mais forte, digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, maravilhosa graça. Teu amor que não falha. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque de livre sou. Se você é livre, então adore e celebre a Ele. Celebre com as suas palmas, exalte a Ele o mais forte que você puder. Amém, Deus. Nós não merecemos esse amor, essa graça, mas um dia Ele nos escolheu para que hoje nós pudéssemos, com esse entendimento, exaltá-lo. Nós queremos te pedir, Senhor, nessa noite, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça todos os dias das nossas vidas. E tudo que fizermos, põe a mão no seu coração, aí mesmo onde você está. Senhor, eu apresento o meu coração, apresento a minha vida a Ti, e eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor retire tudo que tem, Senhor, tomado o lugar do Senhor. Nós queremos diminuir, Senhor, diminuir as nossas manias, as nossas vontades, tudo que possa impedir de termos uma comunhão, Senhor, contigo. Nós queremos diminuir para que o Senhor cresça todos os dias. Mas faça essa oração a Ele, diga: deixe. Diga isso para Ele mais. Mas deixe. Onde está você agora? Diga: menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Oh, menos de mim. Mais. Cante a sua voz e diga: de Ti, de Ti. Oh, mais de Ti, menos de nós e menos de mim. De mim e menos de mim, oh, e menos de mim, Senhor. Diga isso a Ele nessa hora, que Ele cresça, e eu diminua, Ele apareça. Constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça. Diga isso com a sua glória e todo o seu amor,
Mais forte, diga isso a Ele. Que Ele cresça. Oh, que Ele cresça. Eu diminua. Que Ele apareça. E eu me constranja como a sua agora. E todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu não mereço tanto amor, diga isso a Ele. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço, eu não mereço tanto amor. Nós não somos dignos, Deus, do teu perdão, mas o Senhor nos escolheu. Obrigado, Jesus, pelas nossas vidas, Deus. E meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, filho do homem. Verdadeiramente, verdadeiramente, posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Aplauda Ele, se você é livre, para bendizê-lo. Mais uma vez, peço-lhe carinhosamente, se coloque de pé, para falarmos com o nosso Deus. Grande Deus, nesta noite feliz, neste santo lugar, nós, a tua igreja, não viemos para o culto, viemos te cultuar. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo ar material, pelo ar espiritual, por essa liberdade que nós temos de louvar o teu nome. Obrigado, Deus, porque nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que tem um cuidado tão especial na nossa vida. Eu creio, Deus, que todo este momento, os louvores, leitura da tua palavra, tudo aqui chegou no teu trono de graça, porque tu estás aqui. Esse trabalho não é nosso, esse trabalho é do Senhor.
Por isso, Deus, é que nós estamos aqui para te agradecer por esse momento. Até pelos visitantes também, Deus, eles escolheram estar aqui. Mesmo que alguém convidasse, mas eles foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. E por isso, Pai, nós estamos agora pedindo a direção do Teu Espírito Santo, que Tu nos dê discernimento para ouvir o Teu recado de já. Eu te peço a Tua bênção especial pelo pastor Estevão, Teu filho, porque ele vai ser um canal usado exclusivamente para transmitir o Teu recado. Que ele não fale de si mesmo, mas inspirado pelo poder do Teu Espírito Santo. Meu Deus, que encontra a nossa necessidade, porque nós precisamos tanto do material, tanto da alimentação material, como da alimentação espiritual. Meu Deus, não deixe que nós ficamos raquíticos da Tua palavra. Preencha, Deus, o nosso ser, do Teu amor, da Tua misericórdia. Muito obrigado por mais um dia, por mais uma semana, pelos Teus cuidados. E de já, Deus, pedimos que a Tua palavra venha de encontro à nossa necessidade, porque a Tua palavra é o nosso alimento e a Tua graça é o nosso sustento. Por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Grande Deus, receba a nossa adoração, receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Meus amados irmãos, mais uma vez saúdo-vos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero aqui agradecer a Deus pela iniciativa dos irmãos em buscar suprir essa necessidade desta noite, adquirindo mais máscaras para que os nossos queridos irmãos e amigos pudessem adentrar ao templo. Eu quero louvar a Deus pela essa iniciativa dos irmãos. Todos estão dentro do templo para prestar o culto ao Senhor. Os irmãos podem dizer amém? Graças a Deus por isso. Gostaria nesse momento de pedir à igreja para abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 41. Da mesma forma, os nossos internautas estão prestando esse culto a Deus conosco. Gênesis, capítulo de número 41. Faremos a leitura no versículo 14 e 15, e depois daremos um salto para o versículo de número 37 a 52. Se você abriu, diga amém. Gênesis 41, 14, 15, e depois daremos um salto para o 37 e discorreremos até o 52. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou. Algumas versões dizem que ele tomou banho, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: eu tive um sonho, e não há quem o interprete. Então ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Versículo de número 37.
O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse, porém, Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te faz saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. E administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Peneia, que quer dizer Deus fala e está vivo. E lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote em On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote em On. José ao primogênito chamou de Manassés, que quer dizer Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Querido Deus, mais uma vez pedimos-te, socorra-nos nesta hora, de forma que o teu Espírito possa iluminar a nossa mente e abrir os canais auditivos espirituais dos nossos ouvidos, de forma que possamos absorver a tua palavra e que ela possa, Senhor Deus, fazer parte da nossa vida, nos edificando, nos abençoando. É o que nós te pedimos nesse momento, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Quando tudo parece o fim, essa semana me debrucei um pouco acerca da história da vida de José. E ao conhecer esse episódio de sua vida, saltou-me aos olhos, ao coração, esse tema para desenvolver sob a luz da vida desse homem que tanto tem a nos ensinar. Quando tudo parece o fim. Bem, nessa noite, se você que está aqui é uma pessoa que vive para honrar a Deus, eu gostaria muito que você soubesse de algumas coisas. E quero destacar uma de saída. Se você nesta noite que está presente aqui e através da internet, você é uma pessoa que vive para honrar a Deus, eu gostaria muito que você soubesse que a sua história não vai terminar sem que Deus honre você. Porque a nossa vida, ela não começa nem termina sem Deus. Ele é o Criador, Ele é o idealizador de tudo. Tudo o que Ele criaste foi palco da história mais linda que escreveu, incluindo eu e você, como coroa que somos da criação de Deus. E tudo foi feito não no estalar de dedos, mas com o poder da sua palavra, como manifestação da sua soberana vontade, como um pai que sempre desenha o melhor, início, meio e fim para os seus filhos. E quando alguma coisa dá errado, como foi a escolha diferente de Adão no Éden,
que resultou na entrada do pecado no mundo, quando tudo parecia o fim. Ele então disciplina no presente, mas jamais desiste de resgatar seus filhos para viverem a eternidade com Ele. Precisamos saber que tudo que Deus faz é perfeito, mas as nossas escolhas nem sempre. Por isso, não se harmonizam com aquilo que Deus espera de nós. Então é daí que desajustes acontecem e nem sempre as pessoas têm um início e um final feliz como gostariam, e é por isso que vemos o mal fazendo parte da história da humanidade. Bem, agora que já sabemos um pouquinho do porquê enfrentamos tantas circunstâncias difíceis na vida, e o nosso personagem de hoje é um exemplo do que estou falando. Porque quem poderia imaginar que um jovem sonhador, indefeso e com um futuro promissor pela frente, iria passar por vales tão sombrios na vida? Mas, sabe de uma coisa? As circunstâncias de aflição nos dão logo as boas-vindas desde que chegamos ao mundo. A verdade é essa, sem poupar ninguém, mas a questão é como vamos lidar com elas. Se não podemos ficar sem aflições, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Se não podemos, se Deus não nos promete ausência de aflições, o que precisamos fazer então? É saber lidar com elas. E procurarmos honrar a Deus como José procurava, independentemente das circunstâncias. Então Deus vai intervir em nossa história e nos mostrar o que Ele é capaz de fazer quando tudo parece o fim. Só não podemos fugir do trajeto que temos que percorrer. Porque muitos vivem a síndrome da fuga ou do congelamento, como uma reação básica do medo. Porque diante de um medo súbito, a primeira reação nossa é congelar. É algo automático. Paramos, avaliamos a situação e depois reagimos com uma ação de luta ou simplesmente de fuga. E diante dos gigantes da vida podemos congelar por menos de um segundo ou ficar paralisado por um tempo. Então qual é o segredo, pastor? O segredo não é recuar, o segredo é enfrentar os nossos próprios medos, e isso gerará transformações belas nas nossas vidas. A vida é como uma gangorra. Estive pensando se falaria sobre a roda gigante ou se uma gangorra. Ora estamos em cima, e daqui a pouco aquela roda gira, estamos embaixo. A gangorra, ora você está sentadinho em cima, embaixo. Daqui a pouco a pessoa que está do outro lado fica embaixo e você é projetado. A vida é como uma gangorra. Ora estamos embaixo, ora estamos em cima. Vivemos altos e baixos, temos temperamentos voláteis durante todo o nosso percurso. Temos circunstâncias difíceis durante todo o nosso percurso. E diante dos desafios não podemos desperdiçar o poder que Deus nos deu, chamado fé. Porque essa seria a pior de todas as perdas. O apóstolo vai dizer: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que precisamos é desenvolvê-la. Mas parece-nos que desenvolver a própria fé pode ser assustador para muitas pessoas que não querem correr os riscos necessários para alcançar os seus objetivos, pelo medo de simplesmente fracassarem. E isso tem sido capaz de imobilizar muita gente, só que a notícia é que não tem como crescer sem se lançar nos desafios por meio da fé. Porque o que importa não é o tamanho do desafio que nós possuímos pela frente, mas o que estamos fazendo com a nossa fé. Quando tudo parece o fim, o que as circunstâncias e os desafios fazem com você? Quando tudo parece o fim, o que a sua fé te leva a fazer com os desafios que estão diante de ti?
Eu quero mostrar nesta hora, à luz da experiência da vida de José, que quando tudo parece o fim, em primeiro lugar, Deus jamais se esquece de honrar quem tem compromisso com Ele. Quando tudo parece o fim, Deus jamais se esquece de honrar quem tem compromisso com Ele. Você leu comigo o versículo 14 e 15, onde Faraó mandou chamar José. Esse sermão nasceu assim, quando Deus me mostrou que Faraó mandou chamar José. Olha o contexto aqui. É que José estava preso porque ele negou se deitar com a mulher de seu chefe Potifar. Aí foi preso, com uma consciência limpa e leve e solta diante de Deus, mas não ficou solto com a consciência pesada diante dos homens. Ou seja, José foi preso pelos homens, mas continuou livre em comunhão com Deus, ao invés de viver livre, mas algemado pelo diabo. O texto diz que Faraó, a autoridade máxima do Egito, mandou chamar José, que era até então mais um prisioneiro, esquecido, entre tantos, na masmorra. Ao que parece, José sabia que aquela hora, quando ele escutou alguém batendo com a chave no portão da masmorra, você aí, José, do Egito, Faraó quer ter contigo. Aquele momento em que aquele homem se levanta no fundo da cela, barbudo, sujo, com uma roupa surrada, panos podres pelo tempo. Ele sabia que aquela hora era a sua vez de sair da masmorra para nunca mais voltar. Naquele momento, os seus primeiros movimentos, ele sabia que não era Faraó que estava o chamando, mas era o Deus Todo-Poderoso dizendo: chegou a hora de te honrar. Porque José sabia a quem ele servia. E jamais o Senhor o deixaria esquecido para sempre. Você ouviu isso? Deus jamais vai deixar você esquecido para sempre na realidade que você pode estar passando agora. Ora, José sabia que o Deus que lhe fazia sonhar era o mesmo que lhe faria viver todos os sonhos e todas as promessas feitas a ele um dia. Daí vemos no texto que José se preparou para aquele momento tão esperado e aguardado por muito tempo, que seria, digamos que, o divisor de águas, desde quando ele saíra dos braços e do convívio da sua família, dos braços do seu pai Jacó e do convívio com seus irmãos invejosos. Lemos que José se barbeou, não? Lemos que José banhou-se em algumas versões. A minha só diz que ele se barbeou e trocou-se. Na outra versão diz que ele tomou banho, mudou as vestes e foi se apresentar a Faraó, certo que Deus jamais se esquece de honrar quem tem compromisso com Ele. Por isso ele se barbeou, por isso ele banhou-se, por isso ele trocou de roupa. Naquele momento, José estava se preparando para um novo tempo de Deus na sua vida. E enquanto ele se barbeava e trocava as vestes, podemos imaginar ele se olhando no espelho, enquanto a barba pesada caía ao chão. Ele se lembrava do seu passado até ali, mas aos poucos via a transformação física acontecendo em sua vida. A barba grande caindo ao chão, aparecendo as primeiras partes da sua pele branca, do rosto, como um sinal de um renovo para um novo tempo de conquistas. E quando chega a hora de trocar as vestes, trocava as vestes velhas pelas novas, com a confiança de que Deus era quem estava o mandando chamar para o honrar. E sabem, queridos amigos, irmãos internautas e irmãos presentes aqui, queridos amigos também, nós precisamos estar atentos a isso,
porque vai chegar a nossa hora também. Deus está preparando, e nós precisamos estar preparados para este dia, para a hora que o Senhor nos chamar, para esta hora, porque Deus não se esquece de quem tem compromisso com Ele. E Deus pode nos chamar como chamou José através de alguém. Deus pode chamar você através de uma empresa. Deus pode chamar você através de seu pai biológico para uma transformação que Deus sabe que você precisa em várias áreas da sua vida. Deus pode chamar você como chamou Samuel de madrugada, uma voz audível. Deus pode nos chamar de várias formas, e nós precisamos estar preparados, porque o Deus que nós estamos aqui servindo, Ele não se esquece de quem tem compromisso com Ele. Você pode falar comigo: meu Deus, Ele não se esquecerá de mim, porque Ele sabe que apesar das minhas falibilidades, no fundo, eu tenho um compromisso com Ele. E esta cena de José se barbeando e banhando e trocando as vestes velhas pelas novas para se apresentar a Faraó, é um simbolismo para mim e para você hoje de que não basta chegar o tempo das honras, mas é preciso estarmos preparados para recebê-las. Vejamos, José não foi até Faraó como estava, sujo, barbudo, mas ele se preparou para um novo tempo de Deus na sua vida. José sabia, queridos, que aquela oportunidade era Deus o levantando para vencer, onde ele viveria a realização de tudo o que Deus o havia prometido em sonhos, desde quando ainda estava na casa do seu pai Jacó. Se prepare então, queridos, preparemos-nos então, se prepare, porque Deus vai mandar chamar você para te honrar, porque Ele não se esquece de quem tem compromisso com Ele. José tirou a barba, banhou-se, trocou as vestes, e neste tempo de se preparar para ser honrado, o que você tem que tirar da sua vida? Qual é a área da sua vida que também precisa de um renovo? A águia, para ter penas novas, ela sobe o lugar mais alto e ela se estoura na penha, ela bate com o seu bico na penha até cair o bico. Ela mesmo tira suas penas para um renovo. Qual é a área da sua vida que precisa de um renovo? O que é que você precisa tirar da sua vida para se preparar para o tempo de honra, quando Deus mandar chamar você? Deus está te dando a chance de trocar as vestes de tristeza pelas vestes de alegria, para você poder viver o tempo de honra que vai chegar para a sua vida. Certamente que a barba grande de José, suas vestes velhas, era um sinal de que o tempo passou, mas José permanecia a mesma pessoa, comprometida com Deus e cheia de esperança para superar o passado e de sofrimentos e prosperar nas oportunidades que estavam chegando no presente. Portanto, não deixe que o tempo limite a sua visão acerca do caráter de Deus. Ei, ouça, não deixe que o tempo limite a sua visão acerca do caráter de Deus. Porque o tempo pode passar, mas Deus jamais se esquece de quem tem um compromisso com Ele. E na hora certa, Ele vai chamar você para as honras, para você administrar o que nunca administrou e estar num lugar onde você nunca esteve. Porque Deus, Ele é fiel. Aleluia! Deus é fiel. Quando tudo parece o fim, Deus nos faz superar o sofrimento do passado. Olha comigo para o versículo 51. José, ao primogênito filho, chamou de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. José na casa do pai não tinha alegria, nunca teve alegria. José na casa do pai, quando Deus começou a trazer sonhos proféticos,
revelando que ele seria maior que seus irmãos, porque Deus tinha um mistério com ele, porque Deus tinha um negócio com ele, era com ele, não era com os outros. Isso gerou inveja nos seus irmãos. Isso gerou dificuldades nos seus irmãos que não tiveram maturidade para entender que o sonho de José não era aquele sonho que a pessoa tem de barriga cheia. Era um sonho profético. Sonho profético é aquilo que você sonha e vai acontecer porque é Deus que deu. Não é sonho de barriga cheia. É sonho de Deus para acontecer na terra. Você sabia que José tinha tudo para não ser quem ele foi? Mas como Deus nunca deixa de cumprir em nossas vidas seus planos e propósitos, ele levou José a superar todo o seu passado. Como diz aqui, Manassés, batizou o nome de um filho de Manassés. Deus me fez esquecer dos meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Significa, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que eu tive na casa de papai. Porque, irmãos, o Senhor nos leva a superar o passado. Em Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11, está escrito assim: eu é que sei que pensamentos tenho acerca do vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam que aconteça. Por isso, nenhuma dessas dificuldades que passamos na vida, nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra pessimista que alguém possa dizer a nosso respeito, podem prevalecer e atrapalhar de se cumprir os desígnios de Deus em nós. O que prevalece, diz o Senhor, o pensamento que eu tenho de vós, para vos dar o fim que vocês esperam. Vejamos José, enquanto estava ainda com seus pais em casa, era um jovem sonhador. Deus o fazia sonhar e eram sonhos proféticos, eram verdadeiras revelações de Deus a ele, mostrando que, apesar de tudo que poderia passar, no tempo certo, iria Deus levantá-lo e honrá-lo. Mas José, na casa de seu pai, sofria muitas oposições por parte de seus irmãos que o invejavam, chegaram ao ponto, inclusive, de o venderem para os ismaelitas, a fim de ficarem livres daquele menino, garoto sonhador. E contaram a Jacó, seu pai, que um animal selvagem o tinha comido no caminho. E daí podemos imaginar a cabeça desse jovem José, hein? Rejeitado pelos seus irmãos, vendido como se fosse um objeto, indo para um outro país estranho. Como devia estar a cabeça, os pensamentos embaralhados, confusos, tenso e sem saber o que seria do seu futuro. Tem alguém assim aqui nessa noite, confuso, sem saber como será o seu futuro? Certo que ao chegar no Egito, José é comprado como escravo pelo comandante da guarda de Faraó, chamado Potifar. É comprado e colocado para trabalhar na sua própria casa. Mas uma trama diabólica, perversa da esposa de Potifar, José foi levado preso por ter sido julgado de ter traído a confiança do seu senhor, assediado a sua própria esposa, e na prisão ficou injustamente como diz alguns teólogos, cerca de 13 anos. Deu para a barba crescer bastante, não, e a roupa puir talvez, e o mau cheiro bater. 13 anos numa masmorra. Mas com todo esse sofrimento enfrentado por José, é brilhante o que eu vou dizer, porque seu pensamento sempre esteve em Deus e nos seus princípios. Apesar de toda a circunstância dizendo não para José, apesar de tudo estar parecendo ser o fim da linha para ele, os pensamentos de José sempre estiveram em Deus e nos seus princípios. A verdade é que o tempo passou, José preso ficou,
Mas Deus o fez superar todo o sofrimento do passado, de forma que chegou aos ouvidos de Faraó que José interpretava sonhos. E assim foi que então Faraó mandou chamar José. Disse: acharíamos porventura homem como este, a quem há o Espírito de Deus dentro dele? Nós vamos conseguir alguém que tenha o Espírito de Deus dentro dele? Disse Faraó. E então deu a José uma esposa, o qual teve com ela 2 filhos. O nome de um batizou de Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e todo o sofrimento da casa de papai. Então, o Deus que servimos é assim. Conquanto tudo possa parecer o fim, o futuro parecer incerto, como pode ter parecido para José, mas Deus, Ele é especialista em transformar o mal em bem, a maldição em bênção, o fim no início de uma linda história de prosperidade e vitória. Deus fez José esquecer todo o seu sofrimento que havia no passado. Mas não no sentido de que ele nunca iria se lembrar, mas no sentido de que ele não deixaria o seu passado influenciar na sua nova história que Deus estava lhe presenteando. É nesse sentido. Ele não deixaria o passado dele interferir na nova história que Deus estava desenhando com ele e para ele viver. Fala com a pessoa do seu lado aí, não deixe o seu passado influenciar na nova história que Deus está te dando hoje. Confie no Senhor, espere nele, ainda que você esteja vendo as portas fechadas da tua vida. Para José foram 13 anos de portas fechadas, literalmente portas fechadas, 13 anos de portas fechadas. Saiba que Deus fará você superar as marcas do passado, meu querido, para que elas não possam atrapalhar aquilo que Deus ainda tem para fazer, para honrar você. Quando tudo parece o fim, em último lugar, Deus nos faz prosperar nas oportunidades do presente e do futuro. Olha comigo o versículo 52. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Você pode ler, eu quero ouvir a sua voz. Leia o versículo 52 por bondade. Deixa eu ouvir a sua voz aí. 1, 2, 3, vamos lá? Só a última parte. Deus, vamos falar, falem após mim. Diga: Deus, e eu creio, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Aleluia! Bendito o dia em que José, quando ainda preso na masmorra, foi chamado para se apresentar diante de Faraó. Bendito o dia. A biografia da vida de José nos mostra que o Senhor estava sempre com ele. Isso é fantástico. Se você me perguntasse, pastor, o que te marca mais na vida de José, além de tantas coisas? É isso, é porque no primeiro capítulo da história dele, diz 4 vezes que Deus estava com José. Aí orando em casa, pedindo a Deus uns anos atrás, Senhor, que o Senhor estava com José em várias situações da vida dele. Por quê? Que isso? E aí nasceu no meu coração uma coisa tão simples. O Senhor falou comigo: eu estava sempre com José, porque José estava sempre comigo. Eu estava sempre com ele, porque ele estava sempre comigo. Essa é uma das partes mais lindas para mim da vida de José. Olhando para José, vemos que ele mantinha uma comunhão irrestrita, inegociável com Deus, independentemente das circunstâncias que ele enfrentava na vida.
Deus o havia capacitado para interpretar sonhos. E essa notícia chegou aos ouvidos de Faraó dentro do palácio, que o mandou trazer para interpretar um sonho terrível que ele teve, de 7 anos de escassez, 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. E foi através dessa oportunidade que Deus faria José se tornar o governador do país e fazer toda aquela nação prosperar num tempo de escassez como nunca antes. Como nunca antes. Após José interpretar então o sonho de Faraó, ele é colocado para administrar o que ele nunca havia administrado na vida. Ele é chamado para administrar um país. Ele é chamado para administrar a casa de Faraó e todo o Egito, de forma que Faraó delega a autoridade a José, sendo que somente Faraó seria maior do que ele em toda a nação egípcia. As honras a José eram tão grandes, irmãos, que Faraó tirou o seu próprio anel de sinete e presenteou o menino de 30 anos. Vestiu o rapaz de 30 anos de linho fino, lhe entregou um colar de ouro puro e o constituiu, daquele dia em diante, governador sobre toda a terra do Egito, e ainda lhe batizou com um nome que traduzido significa Zafenate Paneia, Deus fala e Deus está vivo. Eu te batizo, José, com este nome, Deus fala e Deus está vivo. É como se Faraó dissesse assim: eu batizo você com esse nome, Zafenate Paneia, porque através da sua vida, Deus fala, e através da sua vida, eu vejo que Deus está vivo. José ainda recebeu como esposa Zenate, como nós temos conhecimento, tomamos agora há pouco, e 2 filhos, não foi que eu falei? Assim como o primeiro, o nome do segundo também tem tudo a ver com o seu contexto de vida. E este segundo menininho foi chamado de Efraim, que significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Mas, queridos, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou para a vida de José. E nós estamos vendo como Deus fez a diferença na vida de um rapaz, como Deus fez a diferença na vida de uma pessoa, como Deus fez a diferença na vida de José, de forma que até Faraó reconheceu, como a gente leu no versículo 38, gente, aonde podemos encontrar uma pessoa em que o Espírito de Deus está nele? Aonde nós vamos encontrar um homem em que o Espírito de Deus está nele? Certamente o Espírito de Deus com José o fazia prosperar em tudo que ele fazia. E o interessante, queridos, é que o nome de José em hebraico significa Deus acrescenta. O nome José significa Deus acrescenta. E ao olhar para a história de José, vemos exatamente isso, Deus o fazendo prosperar quando tudo parecia o fim. Gente, queridos internautas, queridos irmãos e amigos aqui, Deus tirou José de dentro de um buraco, literalmente, em que seus irmãos o lançaram, querendo o matar. Enquanto discutiam o que fariam com o menino, a votação valeu para vendê-lo e não matá-lo. Deus literalmente tirou o garoto de dentro de uma búlica gigante, de dentro de um buraco, e literalmente o eleva à posição de governador nacional de um país. Deus tira José da cisterna e coloca José num palácio, porque Deus não se esquece de quem ele tem compromisso. Deus não se esquece de ninguém que tem compromisso com ele. Por mais que os anos possam passar, 13 anos, 10 anos, meu Deus, eu não estou vendo, as portas são fechadas para mim. Espere, permaneça a mesma pessoa com Deus. Não deixe a circunstância transformar você num garoto, num homem, numa mulher, numa tia, num tio, num adolescente que você nunca quis ser. Mas por causa da pressão dos outros, por causa da pressão da circunstância, você se deixou levar e se transformou em alguém que você sempre teve medo de ser. Não deixe a circunstância transformar você. Espere, Deus é fiel. Ele não vai se esquecer de quem busca viver para honrá-lo. Antes de terminar,
a sua história. Jamais duvide do poder de Deus de transformar aquilo que parecia o fim em oportunidade de prosperarmos. Mesmo Deus, que jamais se esquece de quem tem compromisso com Ele e nos ajuda a superar as dificuldades do passado, Ele também nos dá a oportunidade de vencermos na terra da nossa aflição. E a terra da sua aflição pode ser seu casamento, a terra da sua aflição pode ser a sua família, a terra da sua aflição pode ser o seu trabalho, a terra da sua aflição pode ser o seu lugar de convívio. Eu não sei a terra da sua aflição, o nome da terra da sua aflição, mas Deus sabe, e Deus é especialista em transformar aquilo que está ruim em algo excelente. Deus é o Senhor e pode transformar a realidade da sua vida e mostrar a você, Efraim, o Deus que me faz prosperar na terra da aflição. Eu pergunto a você, quando tudo parece o fim, quando as circunstâncias dizem não, quando as portas estão fechadas, qual tem sido a sua postura? Você costuma se revoltar e achar que nada para você dá certo? É assim que a banda toca com você e Deus? Como é que você se porta diante das portas fechadas? Como é isso para você? Você costuma se revoltar e achar que nada para você dá certo? Ou geralmente você faz como José, que independentemente da situação permanece esperando em Deus? Pense nisso, como é que acontece? Olha, quando tudo parecer o fim, eu e você precisamos entender uma coisa a mais, que existe um Deus. Existe um Deus que, por mais que as circunstâncias mudem, como vimos na história de José, circunstâncias mudaram. Ele estava quieto dentro de casa e o problema dele começou dentro de casa. Por mais que as circunstâncias mudem, Deus permanece o mesmo. Ele não muda. Como vimos na história de José, Deus permanece o mesmo e seus planos nunca podem ser frustrados e nem suas promessas esquecidas. Se no atual momento da sua vida, estamos encerrando, se no atual momento da sua vida, sua realidade não tem nada a ver com aquilo que Deus um dia permitiu você sonhar, não se desespere. Pastor, repita para me ajudar. Então feche os olhos, que de repente esse movimento aqui está estragando, está atrapalhando a sua atenção. Feche seus olhos. Escute isso aqui que eu estou falando com você agora aqui, em nome de Jesus Cristo. Isso aqui é tão sério, pode mudar o curso da sua história para sempre. Você pode amanhã chegar no seu psicólogo e dizer: muito obrigado, Deus me libertou ontem. Você pode receber a notícia daqui a um mês do seu médico que você não precisa mais tomar antidepressivos. Isso pode acontecer a poder no nome de Jesus, como também Jesus pode colocar um remédio desse para abençoar a tua vida. Mas escute, a sua história pode mudar de uma forma gigantesca se você se dar ao luxo de fechar seus olhos agora e refletir no que eu estou dizendo, as minhas últimas palavras aqui nesta noite. Se no atual momento da sua vida, sua realidade não tem nada a ver com aquilo que Deus um dia permitiu você sonhar, não se desespere, porque Ele não errou quando você nasceu, e nem quando te deu sonhos e te fez acreditar que Ele é o Deus do impossível. E certamente Deus vai cumprir suas promessas na sua vida, mesmo quando tudo parecer o fim. Porque se você é uma pessoa que vive buscando honrar a Deus, se prepare, a sua história não pode terminar sem Deus honrar você. A sua história não pode acabar sem Deus honrar você. Então, quando tudo parecer o fim, quando tudo parecer o fim da linha para você, escute: Deus jamais esquece de honrar quem tem compromisso com Ele. Deus vai te fazer superar o passado.
Deus vai te fazer prosperar nas oportunidades do presente e futuro. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Converse com Deus nesse momento. Porque você está sentindo a presença dEle. E é hora de você bater um papo com o Senhor através da oração. Converse por alguns minutos com o Senhor. Porque Ele acabou de falar com você muitas coisas. Você ficou quietinho ouvindo Ele. O que você tem para dizer para Ele agora? É o seu momento especial com Ele. É o seu momento especial com Ele. Agora, fale com o Senhor. Porque Ele já falou para o seu coração. Enquanto isso, nós vamos refletir na letra de uma canção. Enquanto você conversa com Deus, aí no seu lugar. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está num deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais. Faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. Como José teve um sonho e encontrou, você pode sonhar e Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, Ele não desistiu e esperou a promessa, e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os seus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está num deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais. Faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Através da fé. Através da fé.
Muito bem. Depois de tudo que nós ouvimos, que Deus jamais se esquece de honrar a quem tem compromisso com Ele, que Deus nos faz superar o passado, que Deus nos faz prosperar nas oportunidades do presente e futuro. Uma história altamente inspiradora para nós que vivemos como uma gangorra, altos e baixos. Mas é importante, uma coisa que quero destacar entre tantas que falei, e novamente eu quero trazê-la aqui para esse momento conclusivo e de apelo a você que precisa manifestar a sua fé nesse momento espiritual, na presença de Deus e tendo as testemunhas presentes aqui. Se nessa noite temos aqui pessoas que queiram honrar a Deus, como José se preocupou em honrar a Deus com a sua vida, eu quero então convidar você a abrir seu coração, porque a maneira em que você pode honrar a Deus é uma só. Conte-me, pastor, terei todo o prazer. A maneira que você tem para honrar a Deus é entregando a sua vida para Ele. Mas como eu posso fazer isso, pastor? Como eu posso fazer isso para não ficar apenas dentro de mim esse desejo escondido? Você pode expressar a sua fé entregando-se para Deus, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A única maneira que você tem e eu para honrarmos a Deus não é prometendo para Ele um relacionamento inquebrável sob o poder da nossa mente, ou do nosso braço, ou dos nossos caprichos como seres humanos. O que você precisa fazer nesta hora não é confiar em você, mas é confiar em quem morreu na cruz por você, para lhe dar o direito de poder se apresentar diante de Deus, em nome dEle, em nome de Jesus Cristo. Você precisa, para honrar a Deus, entregar o seu coração para Jesus, aceitando-o, porque Ele aceita você como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa abrir seu coração para honrar a Deus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque com Jesus, sua vida passará a ter um sentido. Com Jesus a sua vida passa a ter uma razão. Jesus é o maior e mais fascinante projeto de vida. Jesus é o caminho de volta para Deus, porque o homem se perdeu. Quando o pecado entrou no mundo, fez o homem se perder de Deus. O homem hoje anda num labirinto, em busca de felicidades, em busca de prazeres. Mas quem tem uma aliança com Deus não corre para o pecado, mas corre do pecado como José correu do pecado, para manter uma vida com Deus. Jesus é o caminho de volta para Deus, porque desde que o pecado entrou no mundo, fez o homem se perder de Deus. O homem hoje anda perdido e confuso, envolvido no pecado, longe de Deus, mas precisa urgentemente achar o caminho de volta para a comunhão com Deus. E só há um caminho de volta, só há um caminho de volta para a sua comunhão com Deus. Já que tudo se perdeu lá no jardim, e depois de Adão e Eva, o pecado reinou no mundo, até Cristo Jesus chegar e na cruz do Calvário assumir o lugar de cada um de nós pecadores, e morrer em nosso lugar, e o seu sangue nos purificar e nos dar o direito de nos achegarmos a Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus franqueou. Esse é o seu momento, porque a Bíblia diz em João 14:6: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Se nessa noite eu tenho pessoas aqui que querem honrar a Deus, então eu convido-te para você levantar uma de suas mãos como sinal da sua fé expressa nesse momento aqui. Eu convido você, além de levantar as suas mãos, a abrir seu coração e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você deseja fazer isso agora, não importa a sua idade nem o seu passado, importa que você está humildemente na presença do Senhor, reconhecendo que você precisa fazer uma aliança com Deus, que você precisa honrar a Deus, e você só vai conseguir honrar a Deus se Jesus for o Senhor e Salvador da sua vida. Se você deseja fazer isso nessa noite, como a maioria, queres ver uma coisa? Quem aqui já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, coloque-se de pé. Quem já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, coloque-se de pé. E se você deseja fazer isso, coloque-se de pé também e levante uma de suas mãos, para a gente poder conhecer você e orar pela sua vida. Se você deseja entregar seu coração para Jesus, levante de suas mãos, coloque-se de pé, eu quero orar por você. Porque Jesus aceita você, e Ele vai restaurar você. Ele vai lhe dar uma nova vida, para você viver com prazer, com sentido, para a glória de Deus. Se você deseja, levante uma de suas mãos como sinal da entrega do seu coração para Jesus. Se não, eu quero orar agora por você que chegou aqui desacreditado, que chegou aqui tão confuso com seu futuro, sem saber como será. Eu quero orar por você que chegou aqui atribulado. Só você sabe como você chegou aqui. O tempo está passando e você não tem visto as promessas de Deus. O tempo está passando e você não tem, sabe, visto as portas abertas na tua vida. Eu quero orar por você agora, para que a sua fé jamais enfraqueça e você permaneça como José, confiando, porque o dia vai chegar em que o Senhor vai mandar chamar você para te honrar. O Senhor vai mandar chamar você para te honrar. E nesse tempo, pastor, entre o dia da minha honra e o local que eu estou agora, a minha realidade, o que eu devo fazer? Tire a barba, tome um banho, tire a roupa suja, se prepare, tire as vestes do passado, tire a barba que te lembra o passado, de tristeza e dor, vai tirando, como uma águia que tira as penas para se renovar, porque se não tirar as penas, não nasce nova. Só quem pode colocar novas vestes é quem tira as velhas. E Deus está dizendo a você nessa noite: tire as vestes velhas, tire as vestes velhas, lave o rosto, purifique-se, seja restaurado para o dia da honra que Deus tem para você. Querido Deus, nesta noite nós te adoramos, ouvimos a tua palavra e não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Obrigado, porque o Senhor faz a diferença. Que tu venhas, ó Deus, fortalecer o cansado, aqueles que estão sonhando, mas ainda não viram a concretização, a realização destes sonhos. Pai, não nos deixe desistir de esperar em Ti e confiar de que o Senhor, para quem busca Te honrar, sempre tem um final feliz. Ó Deus, renove a pessoa agora que está se sentindo cansada, aquele Senhor Deus que está se sentindo desanimado na fé. Ó Espírito de Deus, traga agora o renovo, toque nessa vida agora. Ó Senhor, visite os nossos internautas aonde quer que eles estejam, toque em cada um de nós, Senhor, nós precisamos do Teu toque. E obrigado, porque a palavra que o Senhor soprou para o nosso coração hoje, ela faz a gente
receber de ti a coragem, a intrepidez e a confiança ainda mais forte para aguardar o que o Senhor tem prometido e que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu e nem penetrou no coração de homem algum, mas é o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe, Pai amado, o teu povo, conceda-nos uma semana maravilhosa, Senhor, de respostas de oração. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos buscar a cada dia uma vida contigo como José, ó Deus, em que o Senhor estava sempre com ele, mas ele estava sempre com o Senhor. Assim nós oramos, e que o amor eterno de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do seu Santo Espírito esteja com todo o arraial de Deus reunido aqui nesta noite e espalhado na face da terra. E a igreja de Jesus diz: amém, e amém, e amém. Ao som desse instrumental, sente-se, isso é importante, agradeça a Deus e saia daqui na paz do Senhor, em nome de Jesus, e Deus te abençoe.